E aí, meus queridos e queridas Saiyajins, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Black. E bom, hoje o vídeo vai se tratar de um assunto bem polêmico sobre a franquia de Dragon Ball. Tanto que vocês estão vendo no título, né? Qual é a verdadeira essência de Dragon Ball? Eu sempre vejo que alguns falam que a essência de Dragon Ball é a violência, ou então quando tal saga era séria e tensa o tempo todo, e que tinha que ter vilões torturando os personagens e tudo mais. Mas será que é isso mesmo? Será que a essência de Dragon Ball é isso? Venha comigo nesse vídeo e você vai descobrir. Então, vamos começar! Bom, para entendermos melhor, precisamos saber quem foi que começou com esse negócio de essência de Dragon Ball. Bom, essa palavra é usada frequentemente por um usuário chamado Tablus F. Quem é Tablus, vocês me perguntam? Bom, nada mais e nada menos que o criador daquela imagem do suposto Goku Super Saiyajin 5, ou seja, o criador de Dragon Ball AF, um universo alternativo que com certeza você que é fã de Dragon Ball conhece muito bem e que com certeza ficava vendo vídeos sobre esse universo com Evanescence no fundo. Mas por que estou falando dele? Bom, esse cara, desde o lançamento do Super, sempre fez críticas sobre o que a franquia se tornou. E sempre falou que Dragon Ball antigamente era melhor, como o próprio Dragon Ball Z e tudo mais. O que até aí tudo bem. Eu mesmo tenho minhas críticas para Dragon Ball Super, tanto no anime e no mangá. Só que essas críticas do Tablus às vezes passavam do limite. Tanto que ele começou a reclamar até mesmo do Goku sorrindo em uma capa, dizendo que o Goku não podia ter essa cara de bobo e dizendo que o Goku tem que ficar 100% sério. E outra coisa também que ele falava é que Dragon Ball Super não tem a essência do Z, dizendo que Dragon Ball tinha que ser mais violento, sombrio e tudo mais. E geralmente toda vez que ele vê algo que ele gostou, seja uma fanart ou um fã mangá de Dragon Ball, ele sempre fala algo como essência. E essa palavra começou a se popularizar na fã de Dragon Ball, até mesmo aqui no Brasil, que já virou um bordão até, ao ponto de algumas pessoas que amam muito Dragon Ball Z concordarem com a opinião do Tablus. E bom, tudo isso que eu falei, agora eu vou apresentar uns pontos que eu acho contraditório para quem diz que Dragon Ball Super não tem essência. Primeiro, violência e história madura, Dragon Ball Super tem. Basta ver a saga Black, a saga Moro e a saga Granola. Personagens bem escritos, tá no Super também. Claro que o Goku, que é o principal, tá com uma personalidade bem inferior à do Z. Mas isso pode mudar, já que o Dragon Ball Daima tem um Goku muito bom. E bom, eu poderia ficar horas e horas falando que Dragon Ball Super tem sim a essência que tanto falam que tinha no Z, mas o tema não é sobre isso, e sim falar qual é a verdadeira essência de Dragon Ball. E bom, eu comecei a analisar e até debater com meus amigos sobre isso, e tiramos a conclusão que uma das maiores essências de Dragon Ball não é a sua violência e não é ter histórias sombrias, e sim a parte principal que sempre atraiu o público, que é suas artes marciais, a sua simplicidade e sua comédia. Dragon Ball clássico foca muito nas artes marciais, na sua simplicidade de contar a história e na comédia, e também nos seus personagens. O foco nunca foi abordar uma história séria ou violenta, tanto que o próprio Akira Toriyama, ele se cansou da violência de Dragon Ball. E ele estava cansado das lutas com porradaria generalizada no máximo, dizendo que estava ficando repetitivo e tudo mais. Tanto que a saga Buu é uma das sagas que a gente vê que a história não sabia para qual caminho seguir. Sempre tinha muita transformação, fusão, um monte de porradaria frenética, mas que dificilmente levava para algum encerramento. Tanto que apesar de a gente ter Goku Super Saiyajin 3, Gohan Ultimate, Vegito, Gotenks, tudo isso se resolveu apenas com algo mais simples, a Genkidama. Mas continuando, na minha humilde opinião, sangue em Dragon Ball pra mim sempre foi algo muito secundário.
que quando tem, é só pra tipo te chocar ou mostrar que o personagem tá gravemente ferido. E isso pra mim é compreensível, mas assim, Dragon Ball nunca precisou de sangue lá no máximo. Um exemplo que eu posso dar é os jogos de Dragon Ball, como o próprio Dragon Ball Z Kakarot, que conta toda a história do Z. E aí eu te pergunto, esse jogo vai deixar de ter essência por não ter sangue ou brutalidade lá no alto? Claro que não, porque não é 100% necessário. Eu mesmo acho que Dragon Ball, se for pra ter sangue, tem que ter sangue na hora certa. Não precisa ter sangue toda hora. Tanto que o Super, ele tem sangue e brutalidade quando realmente precisa. Só que isso não faz o mangá do Super ser melhor que Dragon Ball Z Kakarot, mesmo o Z Kakarot não tendo sangue ou brutalidade. Então isso prova que sangue e momentos ou histórias sombrias nunca foi o real problema de Dragon Ball. O real problema de Dragon Ball atualmente pra mim é a coreografia de lutas que hoje em dia parece que não tem. Personagens desenvolvidos e bem escritos também é o que falta, principalmente no Goku. Tanto que tem momentos que o cara esquece do treinamento mental, o que não faz nenhum sentido pra mim, porque o cara já tava treinando o Shin superior, que é um treino que exige a mentalidade do usuário. E também o Broly, que o cara há pouco tempo treinando já dominou o lendário Super Saiyajin. Não tivemos nenhuma cena do cara se desenvolvendo e dominando essa transformação aos poucos. E isso é uma pena. E o mais importante de tudo que falta pra mim em Dragon Ball Super é a exploração da obra. Uma das coisas que mais me incomoda em Dragon Ball Super é o cara me tacar 12 universos diferentes e explorar minimamente só 2. Sério, você tem planetas, dimensões e 12 universos para explorar. E a única coisa que Dragon Ball Super faz é o torneio do poder, que foi a única coisa que minimamente prestou. Mas de resto, não explorou quase nada. Hoje em dia, as lutas é tudo na Terra mesmo e dane-se. Ou às vezes é em um planeta aleatório, tipo da saga Granola, né? Tanto que algumas pessoas falam que Dragon Ball Multiverse ou Kakumei explora bem mais a obra que o Super. Em algumas partes eu concordo, mas esses dois que eu citei, principalmente o Kakumei, ele vai para algo muito mais complexo do que minimalista como o Dragon Ball é. Coisa que eu particularmente não sou muito fã do Kakumei. Eu acho ele um bom fã mangá, mas eu não acho que ele tenha a essência do Z e do clássico como muitos falam. Tipo, ele só é melhor em exploração. Só que dificilmente eu vejo a galera elogiar essa parte, né, de exploração. O povo só fala mais da violência. Não é à toa que eu sempre mais vejo da galera falando sobre o Dragon Ball Multiverse, até mesmo aqui no Brasil, é a sua brutalidade, né? Tipo, pessoas sendo batido no meio e tudo mais. Tanto que eu já vi comentários dizendo que personagens como o Gohan deveria ser que nem o Gohan do Multiverse. Que pra quem não sabe, o cara arranca braço, arranca outras partes do corpo dos inimigos e parte geral no meio. Tipo, pra eles o Gohan tem que ser assim. E tipo, meu Deus, esse pessoal acha que Dragon Ball tem que ser isso? É fã mesmo? Ou é só um adolescente emo que a única coisa que sabe pensar é sangue e violência? A galera tem que entender que violência não faz uma obra ser boa. E o que mais me deixa indignado é que sempre tem um cara que é fanboy absoluto do Z, que sempre fala que o Super não tem mais violência, o Super não tem mais drama. Aí quando tu mostra o mangá, as cenas mostrando que Dragon Ball Super tem tudo isso que ele fala que não tem, a desculpa do cara é: mas não é no nível do Z, então é ruim. E mano, isso é muito chato, porque a gente vê que a maioria da fandom não se preocupa mais sobre o que Dragon Ball Super precisa melhorar. Só quer saber de tacar o pau e ficar enaltecendo o Z. Tanto que quando o Super acerta e mostra alguma cena, né, que tem essência que eles tanto pedem, eles raramente elogiam.
E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra mostrar o que é a essência de Dragon Ball. E também mostrar o quanto banalizaram essa frase. Tanto que já é até motivo de piada lá na gringa. Tanto que o Tablos, ele é extremamente zoado por esse negócio de essência em Dragon Ball. Vários fãs de Dragon Ball que tem cérebro, porque sabe que a maioria que usa essa palavra só fala bobagem e nem lê o mangá de Dragon Ball. E antes de eu finalizar esse vídeo, pra mim, a verdadeira essência de Dragon Ball é os seus personagens, principalmente o Goku, a sua história simples, mas bem feita, a comédia, a aventura. Claro que eu também gosto das lutas e tudo mais, mas pra mim, as lutas de Dragon Ball, a coisa que eu mais amava de ver era as coreografias, a movimentação, como os personagens usavam seus poderes, as estratégias, a sua exploração e expansão da obra, e até mesmo quando tinha uma nova transformação como o Super Saiyajin, que era só um aumento de atributos, mas sempre tinha uma luta interessante e bem coreografada. Se nós pegarmos o Goku vs Cell no anime e no mangá, você tem o top 5 melhores lutas de Dragon Ball, na minha opinião. A essência de Dragon Ball é isso. É isso que eu amo em Dragon Ball. Tanto que é por isso que eu prefiro o Dragon Ball Daima do que o anime do Super e o GT. Mas, lembrando, essa é só minha opinião. Eu não sou o dono da verdade. As únicas pessoas que podem definir o que é a essência de Dragon Ball é o Akira, que infelizmente não está mais entre nós, o editor dele, o Torishima, e talvez o Toyotaro, que é o sucessor do Akira. Então, bom, se vocês não concordam com a minha opinião, não tem problema, você tá livre para discordar e falar nos comentários. Só peço que sejam respeitosos. Não precisam xingar um ao outro por causa de opinião, até porque o mais importante é que todos queiram o melhor da franquia. Tanto que eu espero que depois que essa briga de direito autoral acabar, Dragon Ball volte e traga algo que agrade todos os fãs da franquia. Esse foi o vídeo. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal se quiser. É isso e até a próxima!